Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Deus Santo, não existe outro Deus além de Ti, não existe outra rocha além de Ti. Te exaltamos, estamos diante da Tua palavra agora para ouvir a Tua voz, e Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o Deus, ó Pai querido, a quem nos amou primeiro, e nós nos entregamos, ó Pai querido, ao som da Tua voz neste momento, para que o Senhor fale conosco. Aleluia, glória a Deus. Bom, todos nós já ouvimos falar sobre Jó, já ouvimos falar sobre seus 3 amigos, e já ouvimos falar sobre Deus, né? Todos nós aqui que estão ouvindo essa palavra, em algum momento nós ouvimos a frase, né? Paciente como Jó. Mas Jó, ele tinha algo que era peculiar, era diferente dos seus amigos. Ele reconhecia a grandeza de Deus, não pelos atos, mas por quem Deus era. Ele reconhecia que Deus era seu Redentor. Enquanto os amigos de Jó olhavam para ele sem misericórdia, sempre apontando os seus erros, os seus delitos, os seus pecados, as suas debilidades, né? Jó, ele dá uma resposta como esta: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E talvez eu e você hoje estamos vivendo momentos difíceis, períodos difíceis em nossas vidas, em que a alta demanda de julgamentos nos impede de entender e ter um relacionamento com Deus. Eu e você precisamos entender que o nosso Redentor, Ele está vivo, Cristo está vivo e nos amou de uma forma tão maravilhosa que Ele se entregou por nós naquela cruz. O que nós não estamos fazendo é tentar ver Jesus. O que nós não estamos fazendo é tentar olhar para o autor e salvador da nossa fé. O que nós não estamos fazendo é olhar para Ele e ver como espelho e agir conforme a vontade dEle. Jesus, Ele nos amou de forma tão grande, que nos trouxe tão grande redenção para os nossos pecados, que foi com preço de sangue. Você e eu fomos comprados por preço de sangue. O sacrifício de Jesus não foi em vão, foi com um propósito. O propósito era para que eu e você pudéssemos viver com Ele por toda a eternidade. Existem 2 caminhos para o homem seguir. Existem 2 caminhos para o homem seguir, e essa palavra ela é antiga, né? Mas ela ainda continua sendo verdadeira. 2 caminhos foram propostos para nós, estão postos diante de nós, a vida e a morte, e qual que eu e você vamos aceitar? Né? A primeira vez que eu ouvi essa passagem não foi com a leitura da palavra de Deus, foi quando eu fui num velório. E no velório fala vida ou morte. Vida ou morte, qual vais aceitar? Meu irmão, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte. Ter um encontro com o seu Redentor, ver o seu Redentor que está vivo, que não está morto, ou perecer e jamais ter um encontro com Deus, e jamais ter um encontro com Jesus. Jó, ele sabia que o seu Redentor estava vivo e que por fim esse seu Redentor iria lhe salvar das suas aflições. E talvez você está olhando para as suas dificuldades, para as suas aflições e está dizendo: nem o meu Redentor pode me salvar delas. Nem Jesus pode me tirar desse lamaçal que eu estou. E é por isso que muitos cristãos estão com depressão, porque não creem em Deus, não creem nas suas promessas, não creem na sua palavra de forma genuína e verdadeira. Quando está emocionado, fala da palavra de Deus com muita emoção. Mas Deus não é um Deus de se viver por emoção. Deus é um Deus de se viver com intimidade. Deus não deseja a emoção de nós.
Deus deseja um relacionamento de intimidade e verdadeiro. Nós podemos ver isso de uma forma muito simples. Eu sempre lembro desse texto. Deus fala para o povo de Israel, fala para Moisés, para o povo de Israel se santificar por 3 dias, porque Deus viria sobre o monte e falaria com o povo. E o povo, opa, Deus vai falar conosco, vamos nos perfumar, vamos nos lavar, vamos nos purificar, porque Deus vai falar conosco da mesma forma que falava com Moisés. E Deus desce sobre o monte, com fogo, com trovões, com a sua voz poderosa, que é como o som de muitas águas, diz a palavra do Senhor, a voz que é poderosa, que é capaz de fazer estremecer o deserto, de quebrar os cedros do Líbano, e fala com o povo. O povo que estava emocionado porque Deus ia falar com ele, falou: Moisés, fala você com Deus, porque nós estamos com medo. Deus queria ser íntimo daquele povo. Deus queria falar com aquele povo todos os dias. Mas o povo foi guiado pelas suas emoções. O povo foi guiado pelo seu sentimento, por causa do som da voz do Senhor. Opa, é um sentimento de uma voz muito dura, de uma voz que está falando com voz de trovão, de muita autoridade. E eles falaram: Moisés, fala você e transmita. O que ele falar para você, nós vamos ouvir de você e vamos obedecer. Enquanto Deus só queria demonstrar para o seu povo quem ele era. Deus, ele não vai ser guiado pelas suas emoções. Deus não vai ser guiado pelo que você acha, mas ele vai se guiar e se mover por aquilo que ele é. E ele é um Deus todo-poderoso. E esse Deus todo-poderoso quer te tornar um filho dele, que tenha poder e autoridade como ele tinha. Ele quer que você olhe para ele e ande da mesma forma que ele andou aqui nessa terra. Deus quer que você ande como Jesus, o Filho de Deus. Isso não mudou. Mas talvez você não tenha olhado para o seu Redentor da maneira correta. Talvez você tenha olhado para o seu Redentor com emoções. E as emoções não vão te levar a lugar algum, porque talvez em algum momento você vai falar para alguém: fala você com Deus, com o nosso Deus, e o que ele falar para você, nós vamos ouvir e vamos obedecer. Jó, ele ouviu os seus amigos por diversos meses, foram meses de sofrimento, foi ali, o estado de Jó foi de ficar somente, como nós dizemos hoje, né? Pele e osso, e com coceira em todo o corpo. A palavra do Senhor diz que ele se coçava com cacos de telha. Ele se coçava com cacos. Tamanha eram as feridas que eram expostas, as úlceras que eram expostas em sua pele. Chegou a ficar tão magro que ficou pele e osso, com dificuldades. Enquanto ele estava vivendo todas essas dificuldades, em vez de ele ouvir dos seus amigos que se diziam seguir o mesmo Deus que ele, ouvir palavras de amor, o que ele enfrentou foi acusações. O que ele enfrentou foram acusações: grande é o seu pecado, porque senão Deus não teria feito isto com você. Grande é o seu pecado. O que veio sobre ele foram apontamentos. Nós temos que aprender uma coisa: quando um irmão seu está passando por dificuldade, e mesmo que seja pecado sobre a vida dele, o que você tem que levar para ele não é apontar os seus erros e o seu pecado. O que você tem que levar para ele é uma palavra de ensino que faz ele se desviar do mal e voltar para Cristo. Cristo, quando estava ali no trecho da palavra de João, quando estava escrevendo no chão, e nós nunca vamos saber o que ele estava escrevendo no chão, veio aquela grande multidão com aquela mulher que era adúltera, prostituta, pecadora, né? E aqueles homens com pedras nas mãos, pronto para matá-la, porque falou assim: olha, segundo a lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. E Jesus ali continua agachado,
E ele diz, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E uma a uma daquelas pedras foram lançadas ao chão, sem ser em direção daquela mulher. Elas foram lançadas ao chão, sem apontar um para o outro. Ninguém apontou o dedo um para o outro, porque eles viram seus próprios pecados estampados sobre eles. E daí Jesus disse para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Eles foram embora. E ele disse assim: portanto, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Nós devemos anunciar a salvação, não apontar os pecados. Cristo santo, Cristo íntegro, Cristo que não cometeu pecado algum, poderia ali naquele momento apontar todos os pecados na cara daquela mulher. Ele poderia dizer todos, porque ele tinha conhecimento sobre aqueles pecados. Mas o que ele demonstrou ali foi perdão, misericórdia, graça, favor. E nós temos que apresentar perdão, misericórdia, graça, favor. Quando alguém pecar contra você, você tem que perdoar. Quando alguém errar contra você, fazer algo que te ofendeu, que te oprimiu, você tem que perdoar. Tem que demonstrar graça, tem que demonstrar misericórdia, porque afinal eu e você temos que ser a semelhança de Cristo, temos que ser imitador de Paulo, e Paulo imitava a Cristo. Precisamos imitar o nosso Senhor e Salvador. Não devemos ser aquele que aponta o dedo, mas devemos ser aqueles que levam a palavra de salvação para aquele que está perdido, para aquele que está sem esperança, para aquele que está já a ponto de morrer, porque as pedras já estão preparadas para atingi-los, por causa dos seus pecados. Os amigos de Jó já estavam com as pedras nas mãos. E toda vez que Jó se defendia, mais pedras eles tinham nas mãos para apontar os seus pecados. Jó estava com os olhos no Senhor. Eu pergunto para você agora: para onde estão olhando os teus olhos? Isso vai determinar a sua vida inteira. Para onde estão apontados os teus olhos? Salmos diz, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. E por que ele olhava para os montes? Porque o templo do Senhor ficava sobre os montes. A casa de Deus ficava sobre os montes. A morada do Senhor ficava sobre os montes. Porque quando se cultuava a Deus, ele estava sendo cultuado sobre os montes. Então ele olhava da onde vinha a resposta. Era onde Deus era cultuado, onde Deus era adorado, onde Deus era buscado. De lá vem a resposta. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se aproxima da presença dele, mais respostas virão sobre a sua vida. Se os seus olhos estiverem apontados para Deus, as respostas virão. E você não vai precisar de outra pessoa para te responder, porque o próprio Deus, o Espírito Santo do Senhor, irá falar ao seu coração. Outra passagem que é maravilhosa sobre olhar para Deus é a passagem que o rei Josafá está cercado por 3 exércitos inimigos. Aqueles 3 exércitos se aliaram para destruir a nação de Judá. E Josafá, ele fala algo que é fantástico, que ele diz: olha, eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. Ele não sabia qual ação tomar. Josafá não sabia se é para a direita, se é para a esquerda, se ele empunhava as mãos, em suas mãos a espada e na outra mão o escudo e ia para a batalha. Ele não sabia se ele tentaria sair, né, como tinha aquele desenho, né, saída pela direita ou pela esquerda. Ele não fazia isso. Ele não sabia o que fazer, mas ele disse uma coisa: os meus olhos estão postos em Ti. E sabe o que aconteceu?
O socorro veio de Deus, o livramento veio de Deus. Eles não tiveram que guerrear, não tiveram que empunhar as espadas, não tiveram que colocar os escudos em suas mãos. Deus, diz a palavra do Senhor, que Deus pôs emboscadas diante do inimigo. E aquele inimigo que não tinha os olhos em Deus, quando olhava para o meio da nação de Judá, vinham poças de sangue no meio daquele vale. E falou: olha, eles se precipitaram tanto, que eles se mataram com tanto medo de nos enfrentar. E na verdade, eles estavam firmes, confiando em Deus, com os olhos no Senhor. Porque eles creram nos seus profetas, eles creram nas maravilhas de Deus. Eles creram no poder de Deus naquele momento. E eles viram grande salvação. Porque aqueles 3 exércitos, os 2 maiores derrotaram o exército menor. Depois sobrou 2 exércitos. Eles pensaram: vamos ficar com todos os bens de Israel, ficar com todas as posses ali da nação de Judá. E aqueles 2 exércitos guerrearam um contra o outro e sucumbiram ambos. Diz a palavra do Senhor que a nação de Judá foi lá e pegou e saqueou as riquezas e os bens daqueles exércitos que estavam contra eles. Ficaram com os bens dos seus inimigos, porque seus inimigos se levantaram contra eles, mas Deus agiu em favor da nação de Judá. Tudo aquilo que oprimia a nação de Judá não foi capaz de fazê-los serem destruídos, porque os olhos do rei Josafá e daquela nação, porque ele diz: os nossos olhos estão postos em ti. O rei de Judá, Josafá, e a nação de Judá venceram a batalha sem empunhar armas. E eu e você temos que ter os nossos olhos postos em Deus, como teve Jó. Olhos postos em Deus como teve Josafá. Olhos postos em Deus como teve o salmista. Porque se os nossos olhos estiverem em Deus, não importa a situação que vai estar ao nosso redor, a dificuldade que vai estar ao nosso redor, Deus irá nos fazer triunfar. Ele fez isso com Eliseu e com seus servos. Também falo muito disso. Enquanto o servo do profeta, acho que era Geazi, estava olhando ali dizendo: olha, Eliseu, eles vão nos matar, eles são muitos. O profeta Eliseu estava vendo o Senhor e o exército do Senhor, e disse: não, mais são os que estão conosco. O seu Redentor vive, e por fim ele irá se levantar. E por fim ele irá se levantar. Então com seus olhos você irá ver o seu Redentor levantado para agir em seu favor. Mas você já precisa estar olhando para ele. Você já precisa estar olhando para ele, falando: eu vou viver como ele deseja que eu viva. Deus deseja que você seja separado para ele. Olha só o que Deus fala a respeito de Jó no começo do livro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem, sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Olha o que Deus deseja que você faça. Olha só os passos que Deus deseja que você faça. Deseja que você seja sincero. Sincero com você mesmo sobre quem você é diante de Deus. Sincero com a sua família, dizendo: olha, eu sigo a esse Deus. Eu sirvo a esse Deus. Sincero com seus amigos, dizendo: eu sirvo ao Deus vivo. Sincero com todos, demonstrando que a sua vida é transformada por causa de Jesus Cristo. Temente a Deus, que teme as palavras do Senhor e tudo aquilo que Ele deixou para você como direção, que é guiado por Deus, sim, que se desvia do mal, como diz aqui a palavra do Senhor. Jesus nos mostrou um caminho, que é possível de ser trilhado, que é o caminho da santidade. E Deus demonstra esse caminho
desde o livro de Gênesis. O caminho de um homem que se separa para ele, Deus já traçou desde o livro de Gênesis. Nós podemos ver através de Noé, podemos ver através de Abraão, nós podemos ver ali no livro de Êxodo através de Moisés, livro de Josué. Nós podemos ver ali homens que se desviaram ali no livro de Juízes e andaram somente para Deus e foram levantados como juízes no meio daquela terra. Podemos ver no livro de Samuel, homem separado para Deus desde a sua infância. Depois vemos ali na história de Davi. Vemos na história de Salomão. Vemos na história do livro de Ruth, livro de Reis, livro de Esther. Vemos ali pessoas que foram separadas para seguir a Deus e servir a Deus, se desviando do mal. E porque eu e você não vamos ser diferentes, porque eu e você não vamos ser iguais a estes homens. Porque eu e você não vamos nos separar do mal, nos desviar do mal, sermos sinceros, sermos retos, sermos justos e bons. Porque eu e você queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos viver aquilo que homens de Deus viveram para alcançar as bênçãos de Deus. Nós queremos todas as bênçãos de Deus de uma maneira fácil, como se Deus viesse e falasse agora para nós, com aquela palavra mágica, né? Que nós aprendemos, abracadabra. Nós queremos que Deus faça as coisas dessa forma sobre as nossas vidas, mas Deus não vai fazer dessa forma se nós não fizermos como homens de Deus e mulheres de Deus fizeram, que é se separando diante dEle. Nós queremos ver Deus, mas nós não nos separamos para vê-lo. Para a nação de Israel ver Deus sobre o monte, eles tiveram que se consagrar por 3 dias, eles tiveram que se afastar dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados e serem lavados e purificados com água. Hoje você temos que nos afastar dos pecados e nos sermos lavados e purificados com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Mas quanto mais a humanidade vive, mais ela se deixa levar pelos prazeres deste mundo. Quanto mais a humanidade vive, mais ela se distancia de Deus, mais se afasta de Deus. E foi assim no meio da nação de Israel e de Judá, no cativeiro, quando o profeta Ezequiel ministrava a eles. O profeta, ele era o atalaia, ele era responsável para pregar aquilo que Deus estava ali deliberando sobre ele. E Ezequiel pregava a salvação, pregava o arrependimento para o povo, pregava a palavra de vida. E a palavra do Senhor diz que o povo se juntava para ouvir o que Ezequiel dizia, mas os seus corações estavam tão afastados de Deus que era mentira. Era mentira a ação do povo de se aproximar para ouvir a voz de Deus. Ezequiel estava deliberando a palavra de Deus, a palavra de salvação, dizendo para eles se arrependerem dos seus pecados. E o povo estava se aproximando, falando: olha que palavra maravilhosa, olha que palavra de bênção, eu tenho que me desviar dos meus pecados. Mas os seus corações eram tão duros que eles não se desviavam dos seus pecados. Eles não se desviavam dos seus pecados. E nós vimos o que aconteceu. Foram 70 anos de cativeiro. 70 anos presos. 70 anos ali dominados sobre o poder das trevas. 70 anos no exílio. Ouvindo a palavra de Deus e mesmo assim recusando a palavra de salvação. E olha que Ezequiel apregoou por diversas vezes palavra de salvação para aquele povo. Quantas palavras de salvação você vai ter que ouvir para abandonar os seus pecados? Quantas palavras de salvação você vai ter que ouvir para ser sincero para com Deus e para consigo mesmo em relação ao que você vive da palavra de Deus? Quantas palavras de salvação você vai ter que ouvir para amar como Cristo amou a sua igreja, dando a sua própria vida? Quantas palavras de salvação você vai ter que ouvir para honrar o seu pai e sua mãe? Quantas palavras de salvação você vai ter que ouvir
para amar o seu próximo e dar o alimento, que é o pão vivo, que é a palavra de Deus, para o seu próximo, ou até mesmo dar o alimento que o seu próximo não tem, ou até mesmo se importar com o sofrimento do seu próximo. Quantas palavras de salvação você vai ter que ouvir para parar de apontar o dedo e falar: vamos orar para que Deus mude a sua situação, vamos falar de salvação, vamos falar da graça de Cristo que está liberada sobre a sua vida. Quantas palavras de salvação você vai ter que ouvir para entregar o seu coração para Cristo? Sim, o seu Redentor é Jesus Cristo. O meu Redentor é Jesus Cristo. Ele não morreu em vão naquela cruz. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não morra, mas tenha a vida eterna. Livro de Romanos. Também diz algo que eu gosto muito. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não levou em conta os nossos pecados para morrer por nós. Ele levou em conta que eu e você seríamos transformados por causa da salvação dele. Que eu e você seremos santificados e purificados dos nossos pecados por causa do sangue derramado. Ele se fez maldito por nós, foi pendurado no madeiro, para que eu e você hoje pudéssemos alcançar a salvação. Para que eu e você hoje pudéssemos anunciar a salvação. Enquanto os amigos de Jó poderiam estar ali anunciando palavras de salvação verdadeira sem acusar, eu e você devemos fazer dessa forma. Levar a palavra de Deus sem acusar. Sem apontar os erros. Mas mostrar o caminho verdadeiro para ser salvo. Mostrar o caminho que é Cristo para ser salvo. Eu e você devemos apontar o caminho para a salvação. Devemos apontar que Cristo é capaz de mudar a história. Devemos apontar que Cristo é capaz de tirar a pessoa do monte de lixo e fazer assentar com príncipes. Devemos apontar o caminho dizendo que aquele, o mais terrível pecador, tem salvação sim em Cristo Jesus. Tem que bastar o tempo de apontar o pecado somente, mas devemos levar a palavra de salvação. Quando nós levamos a palavra de salvação, o pecado sobre a vida daquela pessoa fica evidente. E aí cabe a ela aceitar a repreensão e a correção e ser transformada. Cabe a ela aceitar e mudar. Leve a palavra de salvação. Talvez existe aquele amigo seu que ainda não teve a sua vida transformada por Cristo, porque em vez de você levar a palavra de salvação, você somente apontou os erros dele. E talvez você fez isso com a melhor intenção da sua vida. E talvez você fez isso com a melhor intenção da sua vida. Mas você mostrou o seu pecado e não apresentou a graça. Talvez agora seja o momento de você apresentar a graça, para que o pecado dessa pessoa seja evidente sobre ela. E ela fale: eu prefiro a graça. Eu prefiro a Cristo. Eu prefiro a salvação. Eu quero ver o meu Redentor com os meus próprios olhos. Eu quero ver o meu Redentor se levantando e vindo ao meu encontro, porque é isso que Cristo fez naquela cruz. Ele se levantou e veio ao nosso encontro e tornou o nosso acesso para com Deus algo evidente e real. Porque Cristo é a única ligação entre Deus e os homens. Não existe nenhuma outra fonte. Não existe nenhum outro meio de falarmos com Deus e de ouvirmos a voz de Deus que não seja através de Cristo. Olha só por quê. O Espírito Santo foi enviado por quem? Não vos deixarei órfão, mas vos enviarei
O Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Foi enviado por Cristo. Quem falava as palavras de vida e as palavras eternas? Pedro disse que era o próprio Senhor Jesus. Quem diz sobre ele mesmo ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele? O nosso Senhor Jesus. Nós só podemos clamar a Pai segundo o Espírito Santo que foi enviado por Cristo Jesus. Não existe outro acesso para Deus. Apresente a Cristo aos seus amigos. Apresente a Cristo aos seus colegas de trabalho. Apresente a Cristo à sua família. Apresente a graça do Senhor. E os seus pecados serão transformados, porque serão lavados pelo sangue do Cordeiro, quando renderem as suas mãos para o Redentor das suas almas. Não estou dizendo que você não deve falar contra o pecado. Eu estou dizendo que você não deve apontar o pecado. Você deve anunciar a graça e a salvação. E o pecado vai ser tão evidente sobre a vida daquela pessoa, que ele vai ser transformado. Cristo não apontou o pecado sobre aquela mulher samaritana. Ele só perguntou: aonde estão os teus acusadores? E disse: portanto, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O pecado daquela mulher ficou evidente diante daquela graça. O pecado daquela mulher ficou evidente diante daquela graça. E a única opção que ela tinha era ir contra ele. É isso que você temos que entender. Se nós apresentarmos a graça do Senhor, o pecado da pessoa vai ser evidente. E vai caber somente a ela decidir avançar e não pecar mais. Olhar para o Redentor da sua vida. Olhar para Cristo e falar: eu vou ser como Ele. Eu vou amar como Ele me amou. Olha, imagine você, se você entendendo que Cristo perdoou os seus pecados. E você conhece muito bem quais foram os seus delitos e os seus pecados. E Cristo perdoou. Porque quem sou eu e quem é você para condenar a vida do próximo? Vamos apresentar a graça de Cristo. Vamos apresentar o favor de Deus. Jó, quando teve um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, ele orou pelos seus amigos. Ele intercedeu por aqueles que apontavam o dedo para ele. Ele intercedeu por aqueles que se provaram verdadeiros inimigos, acusadores de plantão sobre a vida dele. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele orava, intercedia pelos seus inimigos, a sorte de Jó foi mudada. Queremos ter a nossa sorte mudada? Queremos ter a nossa história mudada? Vamos entender o que realmente é ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Não deixe essa palavra nunca fugir do seu coração, porque se agirmos dessa forma, certamente vamos viver com Deus eternamente, porque vamos cumprir todos os seus mandamentos e vamos viver todas as suas promessas, porque Deus é amor e Ele nos ensinou a amar como Ele. Então vamos amar e vamos anunciar o seu reino. Vamos apontar a graça para as vidas que nós conhecemos. Vamos apontar o favor de Deus sobre as nossas vidas para aquele que nós amamos. Vamos apontar a Jesus, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você pode buscar a Deus de todas as formas, mas se não for pelo caminho que é Jesus, se não conhecer a verdade que é Cristo, você jamais chegará a Deus, o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Então que você possa anunciar esse caminho, essa verdade, e demonstrar essa vida de Deus que está sobre você, porque a vida de Deus está sobre você, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Vamos apontar a graça de Deus para o mundo e ver Cristo Jesus salvando, libertando e transformando e curando e dando vida
àquilo que não havia vida, ao mais terrível pecador. Vamos apontar a graça, o favor de Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. E que por fim ele se levantará. Vamos exaltar agora o nome do Senhor. Vamos glorificá-lo com essa oração. Eu vou orar por você. Eu vou orar para que você entenda mais sobre a graça. E seja um homem e uma mulher que vai anunciar essa graça. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos diante de um Deus que salva, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma, que é o Senhor Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. E eu oro agora por aqueles que estão ouvindo esta palavra neste momento, que estão ali diante do trono do Cordeiro, ouvir essa palavra, entender o que é a graça de Cristo. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por nós, para que pudéssemos ser salvos por meio dEle, que não existe nenhum outro caminho que nos leve a Deus que não for Jesus Cristo, que não existe outra pessoa que possa intermediar Deus e os homens se não for Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu oro agora, Deus Todo-Poderoso, para pessoas que estão ouvindo essa palavra e estão entendendo que o Senhor é o único Deus que pode perdoar os pecados, que o Senhor é o único Deus que pode purificar os corações e transformar as almas, que o Senhor é o único Deus porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Pessoas que estão ouvindo essa palavra hoje e querem dizer: eu quero esse Senhor sobre a minha vida. Deus, eu oro agora para que esse entendimento brote sobre os corações e que eles possam dizer: Senhor, reina sobre mim, domina sobre as minhas atitudes, sobre os meus pensamentos, muda a minha história, porque eu me entrego a Ti e reconheço o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Eu oro por aqueles que estão dispostos a hoje a apresentar a sua graça, apontar à humanidade a graça do Senhor, o favor de Deus sobre essa humanidade. Deus, capacita os Seus filhos, como diz em Tua palavra lá no livro de Romanos, capítulo 10, a palavra está perto de Ti, junto de Ti, e usa o Teu Espírito Santo para falar conosco. Porque quando nós não sabemos o que fazer, o Teu Espírito Santo vai colocar as palavras em nossos lábios para anunciar a palavra de salvação. Deus, que possamos sair como aqueles discípulos, ó Pai querido, que saíram sobre a terra ali, ó Pai querido, e por onde entrava, dizia: a paz do Senhor esteja neste lugar. E aqueles que ouviam da paz do Senhor e a recebiam, a paz permanecia naquele lugar. E ali eles anunciavam a palavra de salvação. E a Tua palavra diz que depois o Senhor iria passar por lá. Que se levante agora no meio dessa geração homens e mulheres que vão sair anunciando a palavra da salvação, porque o Senhor vai passar sobre aquelas vidas e transformar aquelas histórias. Nós não vamos nos frustrar, porque no Senhor não há frustrações, mas há grande alegria por saber que o Senhor é um Deus vivo que vai agir no tempo oportuno, porque o que nós vamos apresentar do Senhor é a Tua graça, a Tua salvação e a Tua presença viva. Senhor Jesus, use os Seus filhos como atalaias que vão anunciar a palavra de salvação, como anunciou Ezequiel. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, abençoando a vida de cada pessoa que ouviu esta palavra e vai vivê-la, pois ela é vida para nós. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço.